As pessoas, de um modo geral, elas não conversam mais. Grande parte das pessoas não estão mais conversando. Elas entram numa conversa não sem o compromisso com a verdade delas, sem o compromisso com as convicções, com as coisas que elas acreditam. Muito pelo contrário, elas entram totalmente compromissadas a provar o lado delas, provar as convicções, provar que elas estão certas. A conversa deixa de ser uma simples conversa, deixa de ser um aprendizado de mão dupla, deixa de ser uma experiência para ter insights, para trocar ideias e experiências, e se torna uma batalha de argumentos que muitas vezes os dois lados, com essa mesma mentalidade, entram nessa batalha. Às vezes é um lado só. Geralmente comigo, quando uma pessoa vem com essa ideia fixa e esse ímpeto, é um lado apenas, que é sempre o outro lado. Eu costumo ser um bom ouvinte, às vezes até um excelente ouvinte. Raras vezes, raríssimas vezes, eu entro um pouco no clima de batalha. Depende muito do estado de espírito da outra pessoa, porque eu não entro nessa de querer validação no que eu acredito. O que eu acredito, eu já acredito e ponto final. Eu não preciso provar para ninguém e eu não preciso que a pessoa me diga: você tem razão. Eu não preciso disso em detrimento do que eu acredito. Se eu já acredito, tá tudo certo. E eu também tenho certeza ou noção, acho que noção é mais adequado. Eu tenho plena noção de que as coisas que eu acredito, em certa medida, elas podem mudar. Eu posso mudar muitos pensamentos, certezas e convicções de coisas que eu tenho. Eu posso mudar, eu posso complementar outros pensamentos a esses. Eu posso adicionar outros elementos para convicções que eu já tenho. Não significa que mudar é mudar o todo, toda a estrutura de crença. Eu estou falando crença, não estou falando de religião. Estou falando de crença como um todo. Estou falando de crença no sentido de coisas que a gente acredita. A gente tem que ter essa noção de que essas crenças, elas mudam com o tempo. As ideias mudam. Eu acho que não mudar é muito triste. Literalmente, não falo no sentido figurado. Não mudar é esquisito. É esquisito. E é justamente o que raramente ou nunca as pessoas que têm a crença fixa, ah, sabe, que tem certeza de que as ideias e as coisas que acredita são aquilo e ponto final. E ponto final. É triste, sempre parece que você está rodeado de conflitos. Parece que você é um para-raio de conflitos, na verdade, quando você tem essas convicções e quer provar para o mundo. Quando você não está aberto a entender que você pode mudar, como eu falei anteriormente, e implementar outros elementos. Ou mudar a crença por completo. E isso vai das coisas mais tolas a coisas mais complexas. Quer ver um exemplo? Eu sempre escuto isso. Quando alguém fala:
coisas parecidas ou iguais às que eu estou falando aqui agora. Velhas crenças como, por exemplo, aquele negócio leite com manga, sabe? Essas coisas que associam a sabedoria popular. É importante a gente saber que a sabedoria existe. A sabedoria está aí para que a gente faça uso dela, para que a gente incorpore ela no nosso ser através da leitura, através de uma boa conversa, através de uma videoaula, através de muita coisa, através de Deus, através do todo. Ela está aí pra gente, ela está aí hoje em dia mais do que nunca acessível pra gente. Agora, quando a gente dá as costas para a sabedoria, porque julga que já sabe de tudo, que já aprendeu tudo, que era necessário, que as nossas convicções de relação humana são as certas, que a gente sempre está certo. As pessoas que sempre acham que estão certas, elas geralmente não dizem isso, elas não dizem eu sempre estou certo, mas elas se comportam dessa forma. Elas se comportam de forma que qualquer um que olha de fora percebe que você não está falando isso, mas você está se comportando como se sempre tivesse razão. Sempre tivesse razão, já aprendeu o suficiente, sabe de tudo. Sabe de todas as coisas. Quer ver? Outro dia uma pessoa me falou assim, achei que eu tinha apertado algum botão aqui. Outro dia uma pessoa que eu converso com alguma frequência. Eu lembrei de 2 episódios agora que eu vou falar aqui para complementar esse tema que eu trouxe hoje pro vídeo. Outro dia uma pessoa me falou assim, e ela costuma falar coisas parecidas com alguma frequência, mas outro dia ela falou o seguinte: eu vou me candidatar, eu vou pro Senado. Essa pessoa falou um outro dia assim: eu vou me candidatar a vereador. Outro dia ela falou assim: eu vou me candidatar a síndico. Eu vou virar síndico. Outro dia falou: eu vou virar um vereador. Nessas 2 vezes, na do síndico e na do vereador, eu falei o seguinte: eu te apoio. Eu te apoio. Se você tomar essa decisão, o meu apoio você tem. E ocorre que um outro dia a pessoa falou: eu vou me candidatar, eu vou pro Senado. Aí eu falei o seguinte: eu falei, mas pro Senado agora? Nem passou pelas etapas. Você tinha falado vereador outro dia, agora já é Senado? E aí eu concluí com uma pergunta: você acha que você tem as habilidades necessárias para ir pro Senado? E a pessoa pensou assim muito rápido e me respondeu o seguinte: você está colocando em dúvida? Não, primeiro ela falou assim: claro que eu tenho. Você está colocando em dúvida a minha capacidade? E eu falei: não. Se eu estivesse colocando em dúvida a sua capacidade, eu diria: eu duvido da sua capacidade. A questão aqui é muito simples. Então eu disse isso. Eu diria: eu duvido da sua capacidade. Aí eu estaria duvidando. Quando na verdade o que eu disse foi a pergunta, né? Eu perguntei: você acredita que você tem as habilidades necessárias para assumir um cargo desse? E a pessoa prontamente, sem nenhuma experiência na vida política ou na vida pública, disse: claro que tenho. Tá bom. Se você está falando, claro que tem. Ninguém melhor do que você mesmo para saber, e isso inclusive é muito interessante e importante, que você saiba, para que você não fique refém da validação dos outros.
E embora essa pessoa, como muitas outras, digam eu tenho certeza disso ou daquilo, eu tenho certeza de quem eu sou, até porque diz respeito à tua própria vida, a pessoa se incomodou porque eu perguntei se ela acreditava ter as habilidades necessárias. E afirmou que eu estava colocando em dúvida, eu estava duvidando da capacidade. Mesmo que eu tivesse dito isso, mas a pergunta que fica é: qual o problema? Qual o problema que eu duvide da capacidade de alguém? A minha dúvida sobre a capacidade de alguém é um problema? Não deveria ser. É um problema para a pessoa em questão que eu coloquei em dúvida, se ela tem convicção das ideias, da capacidade, das habilidades. Não deveria ser. Não faz sentido. Entende? Por exemplo, eu tenho. Se você me perguntar assim, Caio, você tem certeza e convicção de que você faz bons vídeos? Talvez essa minha resposta fosse um pouco mais complexa, a resposta, porque é uma tendência já que eu tenho. Mas eu talvez dissesse a grosso modo, não tenho convicção nem certeza de que eu faço bons ou excelentes ou medianos vídeos, mas eu tenho convicção e certeza que eu tenho capacidade de fazer vídeos bons, médios, excelentes ou ruins. Sempre vai ser o conceito ou a visão do outro. Eu não preciso da validação ou do pensamento do outro para simplesmente fazer vídeos. A frequência, a frequência com que um indivíduo faz coisas de forma repetida na vida, isso serve para qualquer coisa, não só fazer vídeos, até fazer bolos. É que, consequentemente, vai fazer com que esse indivíduo faça cada vez melhor. Quer ofender uma pessoa forte? Diga a ela uma mentira. A pessoa se ofende ali, guarda para ela. Ela não vai fazer escândalo com você, não. Uma pessoa forte. Quer ofender uma pessoa forte? Diga a ela uma mentira. Agora, quer ofender uma pessoa fraca? Diga a ela uma verdade.